Olá a todos, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Abias, lembro a vocês que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser e, obviamente, profundamente convencido de que esta organização é realmente a do verdadeiro Deus, Jeová. Se vocês quiserem conhecer meus argumentos sobre esse assunto, remeto vocês aos vídeos 3, 4 e 5 deste canal. Eu proponho começarmos com tudo, e se você é um dos meus irmãos ou irmãs, principalmente, não vá embora agora, você pode se surpreender com este vídeo. Então, imagine a seguinte cena, totalmente fictícia, que serve apenas para ajudar as pessoas a raciocinar do ponto de vista bíblico, para que tudo fique bem claro. Então, imagine a cena. De um segundo para o outro, imagine todos os membros do corpo governante correndo para seus apartamentos, juntando às pressas algumas coisas e partindo imediatamente para 200 quilômetros para ir morar em uma cidade onde eles não conhecem absolutamente ninguém. Se eles saírem dessa cidade, podem ser mortos imediatamente, legalmente e por qualquer meio. Ou então imagine os membros do corpo governante, alguns de joelhos, outros no chão amarrados, com um círculo formado ao redor de cada um deles. Um grupo, digamos, de uma dezena de irmãos, cada um com uma pedra muito grande nas mãos. Ao sinal, eles vão esmagar o crânio de cada um dos membros do corpo governante. E tudo isso, ouça bem, com a total aprovação de Jeová. O que acabei de descrever para a enorme maioria das testemunhas de Jeová que me ouvem neste momento é extremamente chocante e eu entendo perfeitamente. Esse assunto, não vou desenvolvê-lo agora, será tema de um vídeo futuro que nos permitirá entender qual pode ser o pensamento de Jeová quanto à atitude totalmente condenável dos irmãos do corpo governante durante a crise de 2020. Isso faz sentido para vocês, irmãos e irmãs, o pensamento de Jeová? Ou talvez isso seja secundário para vocês? Talvez o pensamento do corpo governante seja mais importante? Do que o pensamento de Jeová aos seus olhos? Então, se você acha que esse vídeo futuro pode te interessar, pode se inscrever. Muito bem, dito isso, vamos começar. Este vídeo é uma continuação dos vídeos números 6 e 7 dedicados a essa obediência cega, aqueles que nos dirigem, a qual somos incentivados muito regularmente, o que, na minha opinião, não é absolutamente bíblico e que, como provou o desastre durante a pandemia, pode até ser extremamente perigosa, chegando a causar a morte de nossos queridos irmãos e irmãs. E é por essa razão que esse assunto me é particularmente caro, tendo como objetivo que no futuro os irmãos e irmãs possam saber como reagir, quais são seus direitos aos olhos de Jeová. Vamos então examinar as razões que poderiam levar os irmãos e irmãs a obedecer cegamente aos anciãos das congregações. A brochura Examinons de 2 de fevereiro de 2025. Podíamos ler ali: devemos estar verdadeiramente dispostos a obedecer àqueles a quem Jeová confiou certa autoridade. Fim da citação. Trata-se evidentemente dos anciãos. Essa frase pode dar a impressão de que, se você tem um ancião diante de si, ele tem autoridade. Bem, é o próprio Jeová quem decidiu confiar essa autoridade a ele. Mas essa frase também pode ser entendida como se os anciãos recebessem essa autoridade automaticamente, por causa de sua nomeação. Nomeação que talvez Jeová não aprove. Por exemplo, um marido recebe automaticamente certa autoridade sobre sua família porque Jeová lhe confiou essa autoridade. Assim como a todos os maridos do mundo inteiro, é assim que funciona. Então, da mesma forma, quando um irmão é nomeado ancião, ele recebe automaticamente essa autoridade que foi prevista por Jeová, sem que isso signifique necessariamente que Jeová aprove sua nomeação. A Sentinela de 16 de março, páginas 20 a 21, parágrafo 9, dizia: Jesus estabeleceu anciãos para dirigir a congregação. Ele quer que nós os respeitemos e que sigamos suas orientações.
Isso nem sempre é fácil, mas podemos pedir a Jeová, seu Espírito Santo, para que nos ajude a obedecer a qualquer orientação dos anciãos. Fim da citação. Então as coisas são um pouco diferentes. Desta vez, é Jesus quem estabelece os anciãos. Mais uma vez, essa frase pode ser entendida de duas maneiras diferentes. Mas é preciso reconhecer que essas formulações ainda dão a impressão de que é Jeová ou Jesus quem escolhem individualmente os anciãos. Última declaração retirada do livro repleto de testemunhos, página 43, na nota de rodapé. Hoje pode-se ler ali: o corpo governante nomeia os superintendentes de circuito, que por sua vez têm a responsabilidade de nomear os anciãos e os assistentes. Bem, então é Jeová, Jesus ou os superintendentes de circuito que nomeiam os anciãos? Para mim, Jeová ou Jesus dá na mesma. Não porque sejam a mesma pessoa, mas porque Jesus é o representante de seu Pai Jeová, e por isso podemos atribuir a Jeová coisas que Jesus fez. Por outro lado, há uma grande diferença entre Jeová, o Deus Todo-Poderoso e Perfeito, que estabeleceria os anciãos e servos ministeriais, e um simples superintendente de circuito imperfeito. Então, qual é a opção correta? Bem, é a última. São os superintendentes de circuito que nomeiam os anciãos. O que permite afirmar isso? Bem, primeiramente, qualquer pessoa minimamente razoável sabe muito bem que, entre as centenas de milhares de anciãos e servos ministeriais que foram nomeados ao longo de mais de um século, havia necessariamente muitos deles cuja nomeação não era absolutamente aprovada por Jeová. Isso é fácil de entender. Por exemplo, ninguém vai me convencer de que o pedófilo que foi nomeado há 20 anos na minha congregação, sendo que ele já era pedófilo há muito tempo, foi nomeado por Jeová ou Jesus. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, se não me falha a memória. E eu estava justamente no centro desse caso, já que eu estudava com o enteado dele, a quem ele abusava. Eu tinha percebido que havia algo errado, mas infelizmente não conseguia entender qual era o problema. Da mesma forma, ninguém vai me convencer de que os espiões que se infiltraram nos corpos de anciãos nos anos 40, nos Estados Unidos, se não me engano, foram nomeados por Jeová. Mais uma vez, o fato de Jeová permitir algo não significa que ele aprove. Por exemplo, o fato de Jeová permitir que coisas anormais aconteçam dentro do corpo governante não significa que ele aprove isso dentro de sua organização. Então, como assim? Como tantos irmãos e irmãs chegaram a pensar que a nomeação de cada ancião tem a aprovação de Jeová? Vamos ver isso. No livro Rendendo Pleno Testemunho, página 43, parágrafo 20, podia-se ler o seguinte: os homens que cumprem os requisitos estabelecidos na Bíblia são designados como anciãos ou servos ministeriais nas congregações. Portanto, pode-se dizer que aqueles que possuem as qualificações necessárias são designados pelo Espírito Santo. Fim da citação. Na verdade, existem muitas publicações que defendem a ideia de que os anciãos e servos ministeriais são nomeados pelo Espírito Santo, sob o argumento de que os requisitos estão na Bíblia e que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Na verdade, isso é bastante ambíguo, porque ensinar que os anciãos são nomeados pelo Espírito Santo dá realmente a entender que é o próprio Jeová pessoalmente quem nomeia os anciãos e servos ministeriais. Somando isso às declarações que analisamos anteriormente, podemos entender que muitos irmãos e irmãs acabam pensando que é Jeová ou Jesus quem nomeia esses anciãos. Por exemplo, quando os irmãos e irmãs ouvem palavras como as que podemos ler na Sentinela de 15 de outubro de 2009, página 16, parágrafo 18, cito: por fim, podemos provar que somos amigos de Cristo cooperando com os anciãos da congregação. Esses homens são nomeados pelo Espírito Santo sob a direção de Cristo. O que os irmãos e irmãs entendem, senão que é realmente Jeová ou Jesus quem nomeia os anciãos?
Dito isso, é verdade que os anciãos, antes de propor a nomeação de um irmão, oram a Jeová para obter seu Espírito Santo e sua direção. Mas mesmo assim, todos nós sabemos que quando pedimos o Espírito Santo a Jeová, não nos tornamos marionetes em suas mãos, que ele vai guiar como robôs para nos fazer cumprir sua vontade. Não é assim que acontece em nossas vidas pessoais. E também não é assim que acontece dentro da organização de Jeová, nem mesmo dentro do corpo governante. Então vocês vão me perguntar, qual é o interesse do corpo governante? Será que ele teria interesse em manter essa ambiguidade? Pois é aí que voltamos ao nosso tema, a obediência cega àqueles que nos dirigem. Espere, espere, irmãos, irmãs, você ousaria se opor, desobedecer aos irmãos que Jeová designou, aos irmãos que foram nomeados pelo Espírito Santo? Vocês acabaram de entender, essa maneira de apresentar as coisas condiciona os irmãos e irmãs a uma perfeita submissão e obediência cega àqueles que nos dirigem. Vou reler para vocês a frase da Sentinela de março de 2016. Podemos pedir a Jeová o seu Espírito Santo para que ele nos ajude a obedecer a qualquer orientação dos anciãos. Com razão, portanto, falo de uma obediência cega dentro da organização. Alguns vão responder sim, tudo bem, mas a Bíblia explica claramente que devemos obedecer àqueles que nos dirigem, o que é totalmente verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 17, podemos ler o seguinte: Obedeçam àqueles que os dirigem e sejam submissos, pois eles velam constantemente por vocês. Homens que prestarão contas para que o façam com alegria e não com tristeza, pois isso seria prejudicial para vocês. Muito bonito. E um versículo bíblico muito bom: os anciãos fazem um trabalho enorme nas congregações, além de seu trabalho secular, bem como de suas responsabilidades familiares, e merecem nossa consideração, nosso respeito e nossa colaboração. Dito isso, no que eles dirigem? Nossas vidas ou a organização de Jeová? Todos nós conhecemos a resposta: a organização de Jeová. O que significa, por exemplo, que o corpo governante tem autoridade para decidir como as reuniões são organizadas, como os salões do reino são construídos, o que acontece dentro dos salões, etc. Dentro das estruturas da organização, os anciãos podem dar todas as instruções que desejarem. Eles têm todo esse direito, pois receberam esse direito de Jeová. Isso é bíblico, desde que essas instruções não contrariem as leis de Jeová, obviamente. Fora do âmbito da organização, a testemunha de Jeová faz o que quiser, desde que não infrinja nenhuma lei divina. Ela está diante de sua consciência, diante de Jeová, certamente não diante dos anciãos nem do corpo governante. Ela faz suas próprias escolhas, toma suas próprias decisões e assumirá as consequências delas. Fora do âmbito da estrutura material, por assim dizer, da organização, os membros do corpo governante e os anciãos não têm nenhum direito sobre a organização, nenhuma autoridade para nos dar instruções, ou de se intrometer em nossa vida privada. Eles não são nossos proprietários. Por favor, prestem atenção ao que segue. A Sentinela de 1º de outubro de 1994, página 20, parágrafo 20. Acho esse parágrafo extraordinário em equilíbrio, sabedoria bíblica e bom senso, tocando o coração da vida cristã. Vou citá-lo para vocês. Jeová criou os humanos com livre arbítrio, a liberdade de tomar decisões por si mesmos. Embora os mais velhos devam aconselhar e até disciplinar, eles não devem ditar a vida ou a fé dos outros. Paulo disse: Não que tenhamos autoridade sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes, de acordo com 2 Coríntios 1:24. O parágrafo continua: De fato, cada um carregará sua própria carga. Gálatas 6:5. Jeová nos concede grande liberdade dentro dos limites de suas leis e princípios. É por isso que os mais velhos devem evitar estabelecer regras onde existem princípios. As Escrituras não são transgredidas.
Da mesma forma, eles devem conter qualquer tendência a transformar opiniões pessoais em dogmas ou a deixar que sua autoestima interfira quando alguém desafia seu ponto de vista. De Coríntios 3,17 a 1 Pedro 2,16. Fim da citação. Vocês sabem, irmãos, irmãs e amigos, o que vou lhes dizer pode parecer um pouco bobo. Mas pode ser que este parágrafo contenha a chave para resolver muitos problemas dentro da organização de Jeová. Repito esta frase do parágrafo. Os anciãos, e portanto, obviamente, os membros do corpo governante, já que também são anciãos, não devem controlar a vida ou a fé dos outros. Não sei se sou o único a pensar assim, mas a partir do momento em que ameaçamos os irmãos e irmãs com desassociação, ou os rotulamos de irmãos rebeldes, desobedientes, tentando fazê-los se sentirem culpados, etc., se eles não seguirem as instruções do corpo governante ou dos anciãos em questões totalmente pessoais, não estamos de fato controlando a opinião dos irmãos e irmãs? Por exemplo, durante a crise da Covid, o corpo governante agiu de forma coercitiva. Essa é a realidade. Mas considerando que a vacina era uma questão totalmente pessoal e de consciência, eles não tentaram controlar a opinião dos irmãos e irmãs? Eles não controlam a opinião dos irmãos e irmãs quando dão instruções que os irmãos e irmãs devem obrigatoriamente obedecer? Por exemplo, em caso de uma eventual catástrofe natural, em caso de risco de conflito armado, em caso de decisão de fazer estudos longos, em caso de decisão de se inscrever em um grupo de encontros para irmãos e irmãs solteiros, em caso de decisão de falar sobre a Bíblia nas redes sociais. E vou até surpreender vocês, no caso de um testemunha de Jeová decidir ter uma arma em casa para se defender ou defender sua família. O corpo governante não está tentando dominar a fé e a consciência de seus irmãos e irmãs? É isso que veremos no meu próximo vídeo, especialmente esclarecendo a diferença entre uma ordem, uma instrução e uma sugestão, e analisando as diferentes situações que acabei de mencionar. Curta este vídeo para dar visibilidade a este canal, se você quiser. E obviamente à minha direita está o vídeo principal deste canal, e à minha esquerda você pode clicar na bolinha para se inscrever. Muito obrigado por assistir e até muito em breve.